Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa lição aqui de terça-feira. Estamos avançando, conhecendo um pouquinho mais sobre o Santuário Celeste, as suas etapas ali do funcionamento, e chegamos ao momento do julgamento. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre o julgamento de Deus, fica aí para a gente poder estudar isso juntos. Quero lembrar que seria muito, muito bom se você pudesse compartilhar conosco as bênçãos. Coloque nos comentários, não somente de onde você está falando, né, de onde você está assistindo, mas também falando pra gente as bênçãos que Deus tem derramado sobre você na tua vida. Conta aí as boas coisas também, para que isso anime os outros que também estão vivendo coisas difíceis e que sabem vão se animar com o teu testemunho. É muito importante na vida cristã a gente orar, a gente estudar a Bíblia, mas também testemunhar e levar outras pessoas a conhecer esse Deus maravilhoso que a gente tem. Tudo isso faz parte do processo, tá bom? E se por acaso você está vivendo um momento complicado, difícil e que você precisa de apoio espiritual, não se esqueça que nós temos aí os guerreiros da oração da Sa Feliz. Você escreve o teu pedido também no formulário aqui embaixo e a minha colega vai copiando isso e vai pegando e enviando para os guerreiros de oração, pelo menos mínimo uma ou até às vezes 2 vezes por semana, tá bom? E assim já poder interceder por você. Espero que você esteja bem, animado, colocando Deus em primeiro lugar na tua vida, porque é isso que vai fazer com que as coisas sejam diferentes, ok? Se você está preparado, vamos então para a lição de hoje. O versículo que eu escolhi para a lição de hoje não poderia ser outro a não ser a primeira mensagem angélica, que está ali em Apocalipse capítulo 13, vamos ler o versículo 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitavam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, ou seja, todo mundo, né? Ele disse em voz alta: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu gosto muito da última parte, porque dá a identidade de quem a gente tem que adorar. Vamos adorar quem? Um Deus criado, um Deus do grego? Não, aquele que fez tudo, que criou, Deus criador, o Deus verdadeiro, né? Porque, agora vejam bem, temam a Deus e glorifiquem, pois chegou o quê? A hora do seu juízo. Esse é o tema da lição de hoje. A hora do juízo. Gente, você recebe uma carta, uma convocatória para ir diante do juiz. Você vai ser julgado. Gente, dá um frio na espinha. Só em falar assim já dá um frio na espinha, né? Quem é que gosta de ser julgado? Eu já fui testemunha. Infelizmente, um dia um senhor estava agredindo a sua esposa na rua e eu tive que intervir para aquilo não acontecesse, tive que chamar a polícia e tal, e acabei virando testemunha no julgamento, né? Tive que ir lá diante do juiz, o juiz me perguntou o que você viu, como é que foi e tal, e como a pessoa quis até, né, me agredir também, eu me desviei e tal, e perguntaram se eu queria também acusar. Eu falei, não, ele tem que pagar pelo que ele estava fazendo com a esposa dele e tal, mas eu era testemunha simplesmente. Mas e diante de um julgamento, mesmo para ser testemunha, mesmo não é você que está sendo julgado, é complicado, não é confortável, nenhum tipo de julgamento. E a gente aplica esse desconforto do julgamento terreno. Além do mais, quantas vezes você já não ouviu falar? Eu fico assim, assustado. Aquelas pessoas que foram julgadas, sobretudo antes, quando não tinha DNA, essas coisas, as pessoas que eram julgadas e ficavam 20, 25, 30 anos na cadeia. E depois, finalmente, quando chegou a tecnologia DNA, descobrem que aquele sangue, aquela arma, aquela coisa que estava lá não era da pessoa. E a pessoa finalmente é inocentada. Tipo, a pessoa não pode voltar no tempo e reviver a vida. Ela perdeu, entre aspas, aqueles anos na prisão. Gente, que coisa terrível. E às vezes a gente tem medo disso, né? Eu lembro quando era criança, eu vi a história de um brasileiro nos Estados Unidos que foi acusado falsamente, que ficou durante muito tempo preso e finalmente conseguiram provar a inocência dele. Eu lembro ele sendo carregado. Eu guardei essa imagem na minha mente, né? Carregado por algumas pessoas no ombro e ele chorando como uma criança porque tinha sido libertado daquela injustiça. Mas ele não pediu para entrar naquilo, estava no lugar errado, na hora errada e foi julgado injustamente. E foi uma dificuldade provar que ele era inocente. Então a gente não gosta de julgamento porque a gente tem medo de ser julgado e tem medo que o julgamento seja errôneo, né? Agora, se você fez coisa errada e estão te julgando, meu amigo, não tem o que fazer. Você pode espernear, mas se você fez algo mal e você vai ser julgado, vai ter consequências, entende? E é normal. Nem nas coisas, nem com Deus é assim. Tipo, se você cometeu algum erro, mesmo que você se arrependa, muitas vezes, nem sempre, muitas vezes tem consequências que ainda ficam, né? A pessoa pode se arrepender de ter fumado, ter usado drogas, mas de repente fica alguma consequência no corpo, alguma doença que pode aparecer mais tarde. E pode acontecer um milagre também da conversão e também da cura física, mas às vezes não. Então,
É uma lei da natureza, né? Mas agora, voltando à questão do julgamento. A ideia que a lição quer nos trazer hoje é que julgamento é importante, julgamento é precioso, julgamento tem que acontecer. O que a gente percebe através da profecia dos 1.300 tardes e manhãs é que haverá purificação. E para haver essa purificação, ela não pode chegar assim, ó, vamos purificar, vamos aqui, separar quem está no leste está salvo, quem está no oeste está perdido. Não, isso seria injusto. Justamente isso não vai acontecer. Por isso que nós temos num santuário celeste Jesus, o sumo sacerdote, que está nesse momento analisando cada sinceridade, cada decisão, cada desejo do coração de todos os seres humanos que querem algo diferente, algo melhor, que não querem ficar no pecado, que não se agarraram no pecado, estão lutando para se livrar dele, mas não estão agarrados ao pecado, para fazer justiça. Então, a justiça de Deus é algo bom, é algo que vai te livrar do pecado. Então, se você gosta do pecado, prefere, decidiu, o julgamento não tem problema, porque você sabe que a tua existência vai ser simplesmente reduzida ao tempo da humanidade, ao tempo da vida aqui embaixo, entende? Foi uma decisão que você tomou? Problema teu. E Deus nos deu essa liberdade. É triste? É muito triste. Eu não gostaria que ninguém que eu amo tomasse essa decisão. Mas, finalmente, é uma coisa que a gente não pode obrigar ninguém. Se você tomou a tua decisão de não seguir a Deus, de não obedecê-lo, e você quer aproveitar tudo que esse mundo oferece, você tem essa liberdade de fazer isso. É a tua escolha. Então você não tem que ter medo do juízo, porque você já sabe qual é o resultado. Se você decidiu isso, o resultado não vai ser a vida eterna. Você vai viver simplesmente esse período curto e basta. É uma decisão tua. Pronto. Agora, se você decidiu viver eternamente através do sacrifício que Cristo oferece, dessa oferta de graça, desse amor inimaginável, você tem que ficar feliz, porque o juiz simplesmente vai confirmar que você tomou essa decisão já. Então a gente não tem que ter medo, né? Por exemplo, o que a lição vem trazendo ali da história das virgens, que eram sábias, as outras que eram nécias, é muito simples. Algumas foram preparadas para a vida eterna, decidiram isso, levaram mais óleo, tinham mais Espírito Santo na vida delas, e outras não, decidiram viver o momentâneo. E simplesmente, é normal, elas tiveram que correr atrás porque não tinham e de repente descobriram que não podiam entrar no casamento. É uma decisão de cada uma. E tem aquele momento, eu sempre gosto de ressaltar, onde as noivas, né, as virgens, não noivas, né, as virgens que não eram sábias, nécias, pedem óleo emprestado. E parece até um pouco assim, nossa, anticristão, né? Essas virgens aí, que eram sábias e não tinham amor no coração, por que não compartilharam, né? O evangelho fala pra gente compartilhar. É porque nessa parábola, não é questão de comida e de água para sobreviver, é questão de decisão. Elas decidiram seguir a Cristo e por isso tinham mais óleos, mais azeite, né? E as outras decidiram não seguir a Cristo. Então elas não podiam roubar a experiência espiritual de uma outra pessoa para elas. Então o marido não pode salvar a esposa não pode salvar o marido, o pai não pode salvar o filho não pode salvar a mãe, porque é uma decisão pessoal. É isso que a ilustração está trazendo através dessa parábola, ok? Então o juízo da parte de Deus é uma coisa boa, porque na verdade ele só vai dizer o que você já sabe. Você se decidiu por Cristo, você vive em comunhão com Ele, você falha, como eu falho, falha, mas você tá caminhando na direção certa, entende? Cai às vezes, mas se levanta. E você tá caminhando, entende? Então, é isso que é o mais importante. Nós temos a certeza da salvação, se estamos caminhando com Cristo, se estamos agarrados com Ele, feridos, sangrando, com dores, escorregando, caindo, batendo, mas estamos com Cristo. Então, nós não temos que nos preocupar. Jesus conhece o teu coração, conhece o meu coração. E Ele sabe que nós estamos caminhando com Ele. E se você decidiu não seguir, você já sabe o resultado e você está aproveitando aqui até o último instante dessa vida terrestre. Então não temos que ter medo. O juízo de Deus é uma coisa boa. E não pode haver salvação sem juízo. Porque Deus vai mostrar que Ele vai ser justo com cada nome que será inscrito no livro da vida e cada nome que não será inscrito no livro da vida. Então, que bom que chegou a hora do seu juízo. Então, desde 1854 nós estamos vendo o fim, né, os tempos finais, os eventos finais, e chegará o momento da volta de Jesus, mas para que isso aconteça, fecha a porta da graça, porque esse juízo investigativo termina e a partir desse momento já está decidido, né? Não é no momento da volta de Jesus que eu vou me converter e vou me arrepender. Aquilo já foi tomado a decisão antes, por isso que a gente fala de fechamento da porta da graça, ok?
Eu me empolgo nesses assuntos, mas eu acho muito interessante a questão do julgamento, porque eu acho que nós não temos que ter medo, gente. É alegria. Amém, Jesus nos julga. Diz aí, amém, Jesus vai nos julgar. E ele não vai errar no julgamento. Ele conhece teu coração e você tem que simplesmente caminhar com ele, segurar na mão dele firme e se cair, levante. Como Davi caiu, fez um monte de bobeira e Deus falou que ele era um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque ele continuou agarrado na mão de Jesus. Então, bola pra frente, agarra na mão de Jesus e vamos pro céu. Amém e até amanhã. Tchau, tchau.